Quer dizer que entre o advogado e o ator venceram... Mas como eu gostava muito de natação, ao mesmo tempo a gente tinha muitos amigos que cada um gostava de uma coisa assim, vamos dizer, culturalmente, falando do ponto de vista cultural. Um gostava muito de jazz, eu era muito amigo dele, infelizmente já faleceu, Plauto de Barros Guimarães, foi campeão sul-americano, inclusive natação, ele adorava jazz e cinema também. E a gente sempre se juntava e batia papo depois do treino de natação. E nessa época eu frequentava muito um lugar chamado Museu de Arte Moderna, na 7 de abril, que tinha uma cinemateca absolutamente estonteante, que é a Cinemateca Brasileira hoje em dia, que está no Ibirapuera, mas desde aquela época, esses filmes que estão passando aí, os alemães, essa retrospectiva, eu vi todos naquela época, todos. Tem aqui o Caligari, tem o Murnau, tem tudo aí. Então, essa era uma, vamos dizer assim, uma informação que eu pegava para esse subsídio assim para o cinema, né? Para a sua carreira. Para a minha carreira. Mas você chegou a pensar nessa fase, garoto, 20 e poucos anos, que você ia fazer 58 filmes? Não, isso eu nunca pensei. Você nunca pensou? Não, isso não. Não, o engraçado é o seguinte, quando eu me formei, eu queria fazer oficialmente eu queria fazer medicina. É verdade. Ah, não diga. Tem muita coisa a ver, vamos dizer, um pouco de arte e tal, tem muito a ver com medicina. Quer dizer, tem muito médico que eu já conversei que gostaria de frequentar teatro, fazer teatro. Tem um pouco de cirurgia, o cirurgião, não, ele fica tão nervoso antes de uma operação como um ator na estreia. Isso todos eles confessam, aquela coisa. Bom, então tem muito a ver. Eu queria sempre fazer medicina, mas aí houve, não por maldade, mas assim um contra na família, porque não tem ninguém na família que é médico, nossa família é só de, vamos dizer, de industrial, de comerciante. Meu filho, por que você não vai trabalhar num banco e coisa assim? Bom, me cortaram a onda de médico, tudo bem. E aí eu realmente trabalhei durante 6 meses, 8 meses num banco, banco francês, italiano, para ver se, bom, talvez, não sei o quê, isso depois do colegial. Aí eu cheguei e disse, pai, desculpa, mas não vai dar pé, não vai, eu quero, então me dá um tempo, eu vou estudar direito. Entende? Isso, o direito foi mais como um compasso de espera. O que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque a Faculdade de Direito é uma turma incrível, não? A turma que saiu de lá, metade dos que estão fazendo teatro e cinema por aí, frequentaram a Faculdade de Direito, não? Um dos mais famosos, que ficou 30 anos na faculdade, é Renato Consorte. Famoso Renato Consorte, frequentou 20 anos a Faculdade de Direito, nunca passava de ano. Bom, Paulo Otran é de lá, todos eles. Bom, muita gente. Então eu frequentei e aí aconteceu que eu então comecei a frequentar essa área do cinema. E eu sempre e logo em 52 você já fez um filme, Uma Fuga na Balança, seu primeiro filme. Exatamente, foi. Foi engraçado porque na época, quer dizer, eu estava na Faculdade de Direito, o primeiro contato que eu tive com o cinema foi através do Renato Consorte, um incidente muito engraçado, que ele, de repente, ele já estava trabalhando na Vera Cruz, começou em 50, 49, e um dia ele chamou a faculdade de Direito, todos os alunos, que queriam participar de um filme chamado Ângela, que tinha uma filmagem no Teatro Municipal de São Paulo e tinha que ter extra, quer dizer, fazer figuração de público. E ganhava 100 cruzados quem fosse de smoking e 50 quem fosse de roupa para ficar lá atrás. E a Faculdade de Direito toda foi para lá. Em peso. Em peso, nós fomos lá. Esse foi assim o primeiro, eu digo, opa, estou no cinema, a câmera lá. O filme era com Tônia Carreira na cena e o Sérgio Cardoso, na época, a direção do Celli. Assim, pela coisa? Sim, bom, eu já estava rodando sempre a Vera Cruz e o Teatro Brasileiro de Comédia, não? Mas aquilo assim fascinou, coisa e tal. E foi naquela ocasião, naquele dia, que eu conheci uma moça chamada Eva Vilma. Pois é, mas sobre isso a gente vai falar já inclusive, porque a gente tem aqui uma cena do primeiro filme que você participou, do qual ela também participou, que é Uma Fuga na Balança. Exatamente. Já começam a chegar as perguntas para o John Herbert. Vocês sabem que os telefones para você participar do Paulista 900 são 287-4005 e 287-4205. Vocês podem perguntar qualquer coisa. O John Herbert está aqui com o coração aberto, né? Claro. Olha aqui, uma pergunta da Roberta Carvalho, uma estudante de 16 anos da saúde. Ela pergunta se você sempre fez o papel de galã. Porque, olha, aqui é a minha opinião. Entre 55 e 60, inteiríssimo. Eu imagino você com 20 anos. As meninas não deviam se deixar em paz. Era meio assim? Não sabe como é? Na época, como é que é? Era a figura, existia a figura do galã
e do vilão, não? Nesses filmes depois que a gente foi fazer no Rio de Janeiro, os clássicos, né? Os clássicos, antigamente chamava-se abacaxi, depois a chanchada carioca, não? O carnavalesco, em que, vamos dizer, a grande figura de vilão sempre foi José Liguori, não? Claro, Sempre ótimo vilão. O grande galã era o Anselmo Duarte e na minha, quando eu entrei, logo depois do Anselmo, tinha o Cio Farni, também o vilão era o José Liguori. Eu fiz um filme com José Liguori, Matar ou Morrer, ainda peguei Grande Otelo, tá aí, Oscarito, Grande Otelo, José Liguori, eu era um mocinho. Então, desde aquela época, eu sempre fiz papel meio de galã. E aquela coisa que você depois fica rotulado, você é o galã, não? É Depois, bom, é bom ou é ruim? Não, mas aí eu consegui fazer um filme que eu fiz um cangaceiro, mal mesmo. Você fez? Fiz. E aí, como é que é? É melhor do que ser o galã? Porque o galã, outro dia quem estava... Acho que não, o Selma mesmo que fala... O ruim é a rotulação, não? Fica aquela coisa de você galã e depois aquela coisa, naquela época... Imediatamente falavam, bom, mas ele também é meio, sabe, já punha pro rotular. Pois é, o Paulo Betti teve aqui outro dia e as telespectadoras ligando, dizendo, nossa, porque você é bonito, porque você é galã. E ele disse até uma outra coisa, ele falou que o galã também fica identificado com um homem que é bonito, mas não é muito esperto, meio burro. É meio burro. E isso deve ser uma coisa desagradável, você sempre fazia aquele papel do bonitão, mas... Né? Naquela época, hoje em dia não é tanto, mas na época você era meio burro, e não era muito homem. Não era muito homem. O quê? Mas esse cara... Tá aí, John Era muito engraçado. Pois é. Muita gente ligando para fazer as perguntas pro John. Já a gente continua. Olha, uma pergunta engraçada aqui. Se você se julga um homem machista. Mas já a gente vai falar disso. Agora, a gente vai ouvir Frank Sinatra cantando... L.A. is my lady, um dos cantores favoritos do John Herbert, né? Eu gosto muito de Frank Sinatra. Naquele daquela época, porque nossa época de formação era isso, era o jazz, então o Frank Sinatra era o Frank Sinatra, Tony Bennett, as orquestras de jazz, então a gente era fascinado por Glenn Miller, Tommy Dorsey, era o que tinha na época, não? É isso aí, vamos curtir. Na verdade, não é o Frank Sinatra que a gente vê, né? A gente vê o Van Halen ouvindo o Frank Sinatra, curtindo em cenas de Los Angeles. Olha lá. Uma cidade fascinante. Demais, né? Eu acho. Você nunca ficou tentado ou nunca foi convidado a fazer cinema fora do Brasil? E como é que foi a experiência? Foi uma loucura, sabe? Que a gente foi convidado para fazer uma espécie de visita aos Estados Unidos, que eu tinha produzido a peça Blackout, que foi considerada assim a melhor produção de uma peça americana em 78 aqui, em 68 aqui em São Paulo. Nossa, essa eu me lembro. Blackout, com a Eva Vilma. Eva Vilma e direção Quem fazia aquela minha Regina Duarte? Regina Duarte. Nossa, uma maravilha aquele trabalho. Lançamos ela naquela época. E depois o Raul Cortez também fez o papel, antes era o Ivan de Albuquerque. Bom, e a direção absurda, como sempre, do Antunes Filho, não? Claro, direção. Bom, então eles consideraram assim a melhor produção de uma peça americana naquele ano. E através da embaixada americana me convidaram assim, eles chamam de visita dentro do seu campo profissional, não bolsa, é uma visita de 30 dias ou 40 dias. E aí nós fomos, eu e a Eva Vilma, para lá, para conhecer tudo, ver teatro, fomos até St. Paul, Washington, Nova York, todas aquelas coisas. E em Los Angeles, chegando lá,
de repente a gente teve quer dizer, aquelas visitas, não, você é convidado para ir ao Olha, Universo, Jane 20th Fonda. Century Fox, olha aí. Jane Fonda fazendo o seu workout. E aí, Ela é e você ótima. ficou fascinado com os Olha, o estúdios? amigo, eu vi ele também uma vez lá, o Dean Martin. Dean Martin, pois é, Dean também é Martin. desse tempo, né, do bando do Frank Sinatra, né? Dean Martin eu vi com a outra esposa, com Cláudia, nós vimos em Las Vegas, na Com a- primeira filme. Com a, como é o nome dela? A Cláudia. É, Cláudia. é a Cláudia. Ai, meu Deus, a Cláudia. Aliás, eu vi vocês dois Aí. no sábado com a Matilde Mastrande. Pois A é. Cláudia com Saiu. um pijama lindíssimo. Não foi? Linda, Cláudia. Tá. Bom, aí de repente no hotel É. teve um convite, assim, um telefonema da 20th Century Fox, dizendo que era a diretoria e da production manager, não sei o quê, que eles queriam que eu fosse almoçar lá com o diretor Ted Post. Sei. Ted Post é um cara que fez alguns bons filmes e ele fez o primeiro filme do Clint Eastwood. Olha a Cláudia, gente, só rapidinho pra gente ver que ela tá. Olha que gata. Depois você vai contar essa história também. Bom, O Clint Eastwood, É. quando voltou da Itália, que ele foi lançado na Itália, nos westerns. no famoso dólar furado, e foi. Quando ele voltou para os Estados Unidos, o primeiro cara que dirigiu ele foi Ted Post, e que me convidou para almoçar. Aí almoçamos, fui lá, e o cara muito simpático disse, olha, eu gostaria de fazer um filme, eu estou com um plano de fazer um filme parecido com O Tesouro da Sierra Madre, com James Coburn, com, não sei se eu vou pegar o Charles Bronson, Eu lembro um desse- outro, e preciso de um tipo, você vem do Brasil como você. Será que você não pode me mostrar material amanhã para eu ver aquele negócio de, olha, meu Deus, como é que eu vou... Sabe, não tinha material, eu tinha que mandar vir do Brasil, ia levar um tempo. E disse, olha, não tenho tempo de fazer teste agora, que eu estou dirigindo o filme, mas eu queria material o mais depressa possível, e você me arranja um agente, porque sem agente você não faz nada aqui, e aí a gente vai ver. Bom, claro que foi muito difícil arranjar o agente, nós conhecemos no mesmo dia, um cara muito simpático, disse, olha, não acredita muito no Ted Post, ele sempre tem 1000 planos, mas é uma ideia, segura. Eu vejo o material, vamos ver como é que fica isso. Agora eu tenho uma coisa para sua esposa, Eva Vilma. Na Universal, com Hitchcock, que ia fazer Topázio, e ele está procurando uma atriz como ela, então vamos fazer. Bom, aconteceu que ela foi fazer o teste com Hitchcock. Depois de um mês e pouco ela foi fazer. Quer dizer, a gente tinha muita chance de ficar lá, não? Mas como estamos, família aqui, filhos pequenos, que agora já estão... Agora você já é vovô, já eu sou sei, vovô, pois mas é. esses pequenos tinham 5 e 4 anos, ou 3 Não anos, dava, sabe? É uma né? coisa... Hollywood sabe ficou aquela pra coisa? depois. Ficou para depois ou pra nunca mais, vamos ver. É Aliás, vou isso aí. fazer um filme agora com Ben Gazzara. Hoje tinha uma Tô apresentação. sabendo, já a gente Então, vai falar disso também. Já a gente volta para falar de John Herbert no cinema. Ainda bem que você ficou por aí. Não. Não diga isso, porque você sabe que agora não posso. Não é assim. Não foi nada. Vocês viram John Herbert de bigodinho, Paulo Outram de bigodinho entrando ali. Passou a Eva Vilma, Ney? Rapidinho? Agora que a gente vai mostrar a Eva Vilma. Foi nesse filme, John, que você conheceu Eva Vilma? Ou Não, foi o primeiro não. trabalho que vocês fizeram juntos? É o primeiro trabalho. É. Pelo seguinte, a primeira vez que eu conheci foi naquele incidente que eu Isso, conheci, que a isso. gente fez de figurante lá, e depois É, ele no conheceu. Teatro Municipal. Depois a gente começou a namorar. Mas peraí, E- peraí. Eu perguntei se você era super... se as garotas davam em cima de você, se não dava. E como é que foi esse romance à primeira vista? Porque você tem gosto pra gente bonita. Cláudia é lindíssima, Eva Vilma uma mulher linda. Como é que foi esse clique? Foi na hora que viu ou levou um tempo? Não, foi na hora, não é aquela coisa. Quer dizer,
Eu acho que já conhecia de vista, porque a gente, sabe, tem aquele reduto, então, vamos dizer, nós éramos da Zona Sul, Jardim Europa, Jardim Paulistano, quer dizer, Esporte Clube Pinheiros, e a turma nas festinhas famosas, então, de vez em quando... Você já via a Eva? Encontrar, não, naquela, porque era tudo, vamos dizer, centralizado naquele... Jardim Europa e Jardim Paulistano, não? Nas festinhas. Mas aquela vez, e ela já estava, vamos dizer, ela bailarina, dançava já há 8 anos, e aquele dia ela estava no Municipal ensaiando. Você falou, com ensaiando. E era tão bonita, passou, aí batemos um papo, aquela coisa, pediu o telefone, e aquela coisa, né, que acontece. Que aconteceu. Então, mas ainda levou algum tempo para vocês se casarem. Sim, sim. Teve claro. a pulga aí, na balança? Vamos dizer, eu conheci nos anos 50, ou 51, 51. E esse filme é de 52. Certo. Aí e vocês se começamos a casaram namorar. Depois de já estar no ar o Alô Doçura. Sim. O Alô Doçura que foi aquele Alô Doçura charme começou da em televisão. 54 e nós casamos em 55. Certo. 1955, quer dizer, um ano depois. Né? Como é que era o namoro naquele tempo, hein, John Hander? Porque hoje em dia você tem filhos que já casaram, que já tem netos. Certo. Você sabe que a coisa é rápida e tal. Como é que era naquele tempo? Tinha realmente aquela coisa de fazer a corte, de ir na casa da mas nem a namorada, dúvida. pedir a mão para o pai, toda aquele... Exatamente. Não era aquela coisa dos anos 50, que vinha dos 40, 50, foi até 60 ou mais, assim. Aquela coisa quase namoro no portão, não? Ainda. Sim, ou então você era mais conhecido, vamos dizer, já conhecia a família, então você visitava de noite os pais. Olha aí, olha a Eva Vilma aí, não é? Eu e a Eva. Você e a Eva, olha filme, lá, que bonito. Super jovenzinha. Ela fazia, no filme, fazia minha namorada. Certo. E vocês já Meu estavam nome ali era a família Freixoso. Eram 4 irmãos, Paulo Otran, Rui Afonso, Mário Sérgio, que era o galã da Vera Cruz, e eu. Certo. E a primeira vez que Rui Afonso, que era doutor do TBC, o Paulo Otran e eu estávamos entrando em cinema. Olha só. E a Eva Vilma também. E a Eva Vilma Agora, também. a família da Eva Vilma achou legal você ser um ator? Ou eles pressionavam a Eva para sair dessa carreira? Não. Era uma coisa super aberta. Havia, vamos dizer, o pai dela era alemão. Alemão mesmo, também, de Stuttgart, quer dizer, vocês exatamente. dois são descendentes alemães. E ele não ligava muito, quer dizer, era um pouco mais europeu, europeu, mas ele queria, no fundo, também queria que, vamos dizer, a Eva fosse outra coisa, vamos dizer, secretária, ele era, vamos dizer, industrial, comerciante, essa coisa. E não olhava muito de bons olhos essa coisa de bailarina e tal. Depois um namorado que, tá certo, ele fez advocacia, mas está ligado ao cinema, vai não sei o quê e tal. Agora a mãe era fanzoca mesmo, a mãe. É mesmo? Dona Luzia. Achava você o maior gato. A Dona Luísa era fanzona mesmo, gostava dessa área achava uma boa de teatro e de cinema, e gostava tanto que incentivou ela a dançar durante 10, 12 anos, não? Depois, através, vamos dizer, esse conhecimento de teatro, que a Vivinha estreou em teatro no Teatro de Arena. Eu sou fundador e ela também do famoso Teatro de Arena. Nós somos fundadores daquele teatro. Certo. Junto com, olha, você vai ver que engraçado. Saindo desse Centro de Estudos Cinematográficos, saiu a ideia de se fazer, pela primeira vez na América do Sul, o Teatro de Arena. Uma ideia de José Renato. José Renato, aquele diretor, já fez tanta coisa, mora no Rio e sempre está dirigindo. E convidou alguns elementos que estavam frequentando esse centro, que é Mona de Lacy, a mãe da Cristiane Torlone, fundadora desse Teatro de Arena. Sérgio Brito, fundador. A primeira peça que fizemos foi a Mona de Lacy, Sérgio Brito, Jorge Ficha, um excelente ator que depois desistiu, hoje faz outra coisa, e eu, e uma moça chamada Renata Blaustein. Depois o Zé Renato, já estava namorando com a Eva Vilma, convidou, eu digo, olha, minha namorada, nós fizemos um filme e tal, ela é bailarina. Não, então ela vai fazer a peça Uma Mulher e 3 Palhaços, que foi um dos maiores sucessos em 54, 5, 6, do Teatro de Arena. Nós viajamos o Brasil inteiro com a peça, com um enorme sucesso. Em cena era José Renato, Sérgio Brito, eu e a moça, quer dizer, era a Eva Vilma. Era a Eva Vilma, a bailarina. Não? Uma Mulher e 3 Palhaços. Só para essa peça, a única que foi levada num palácio de governo nesse país. Palácio do Catete, para o presidente Café Filho, nós levamos essa peça, logo depois do suicídio de Getúlio Vargas.
Olha só. Café Filho era presidente e convidou o ministério inteiro para assistir Uma Mulher e Três Palhaços no Palácio do Catete. Olha Incrível, lá. é. A gente tem aqui, John, um comercial de 1960, em que a gente acha que você trabalha com Eva Vilma. Nós vamos mostrar o comercial aí? Sei. É do Gripargil. Pode ser, pode ser. Vamos ver se você está com Eva Vilma. Não é Gripargil? Vamos ver qual é o comercial. Eu sei que é um comercial antigo e você vai dizer pra gente quem é a moça que contracena com você. No calor, como é agradável passear ao ar livre e refrescar-se com um sorvete. Mas no frio gostamos de bebidas quentes e do aconchego de salas bem abrigadas. No frio muitos hábitos se modificam, menos o hábito de aplicar mão diariamente. Também no inverno a gente transpira normalmente. Olha que cara de Gugu, meu Deus do céu. Galanzinho bobo, vai. Olha a Eva Vilma. Não irrita a pele e protege perfumando. Das duas embalagens, use Moon. Moon, é isso mesmo. Era um desodorante. Exatamente, eu me lembro. Olha, a Doris Bly, de Cerqueira César, uma ortoptista de 37 anos. Sei. Eu conheço, deve ser uma parente, Bly, acho que tem uma psiquiatra ou psicanalista também, Bly. Uma família, tem vários médicos, psiquiatras, eu conheço um também. Ela é do tempo de curtir a doçura, eu também curtia nessa época. Ela quer saber como começou a série, em que ano, quanto tempo durou e se você já era casado com a Vivinha, que é o apelido da Eva, né? Exatamente. Você já contou que não, que você casou durante a série. Mas vamos falar um pouco de Alô Doçura. Vocês foram o casal modelo da televisão durante muito tempo, não foi isso? Era aquela... Como é que era trabalhar 24 horas? O programa era uma loucura. Era uma loucura? Mas ele, sabe... E tudo deve ser, isso eu vou falar depois, ao Cassiano Gabos Mendes, é uma loucura. Mas o programa é o seguinte, a gente começou em televisão, a televisão já existia de 50, 51. Então, quando nós estávamos começando, saindo do Teatro de Arena e fazendo cinema, Pulga na Balança, aquelas coisas todas, ao mesmo tempo havia o teatro. E a gente começou a fazer teatro em 52, 53, por aí, na TV Tupi. O teleteatro. Teleteatro, que já fomentado pelo Cassiano Gabos Mendes, vamos fazer teatro. Então, quem dirigia lá naquela época já era o Antônio Filho, Jos Walter Durst, essa turma toda, eu já estava fazendo teatro. Então, a gente começou a fazer algumas coisas em teatro. Mas naquela época, o Cassiano Gabos teve uma ideia de fazer um programa assim, vamos dizer, 2 vezes por semana ou 3 vezes, um tipo seriado, que depois veio a ser o Alô Doçura, que chamava-se, quando foi lançado, com Eva Vilma e Mário Sérgio. Ah, não era com você? Não, isso no começo. Sim. Eva Vilma e Mário Sérgio, que era da Vera Cruz, chamava-se Encontro das 5 Horas, que era uma, vamos dizer, uma retomada de um programa que o pai do Cassiano Gabos Mendes tinha feito na rádio. Então ele repegou a ideia e ele entrou no ar, assim vamos dizer, fim de tarde, entrava ao vivo. Mas o Mário Sérgio não quis mais fazer televisão, foi viajar e ficou acho que só 3 ou 4 meses no ar. Aí o Cassiano, sabendo que eu era namorado da Vivinha, coisa tal, e que eu estava na mesma área, coisa tal, vinha de cinema, disse, olha, então, Vivinha, chama o Johnny aí e vamos em frente e vamos fazer esse programa. E aí relançamos o programa, era às 8 da noite, logo depois do Mapping Movie Tony. Horário nobríssimo. Escrito e dirigido sempre ao vivo, tudo ao vivo, pelo Cassiano Gabos Mendes. E vocês faziam um casal casado ou um sempre. casal de namorados? Um casal de namorados? Não, o Cassiano pegou, vamos dizer, a condição de homem e mulher, namorado, casado, não casado. Várias situações. Sempre numa outra situação. Então ele pegou muito bem essa, vamos dizer, se você rever o Alô Doçura, ele tem, vamos dizer assim, uma certa crítica social da época, sabe? Ah, é? É, assim, sempre em tom jocoso. Você tem algum Alô Doçura guardado? Eu ouvi dizer que na época não tinha tape. Então, algumas coisas se faziam em movie, como é que chamava? Era viola? Não, era filmado, sabe? Era filmado. Filmado, quer dizer, da câmera era filmado. E às vezes guardava, mas a Tupi, infelizmente, não guardou quase nada, tanto que os famosos 1000 gols do Pelé, que a Tupi tinha, venderam, apagaram, quer dizer, a Tupi não guardou absolutamente nada. Eu só tenho um filme, uma copinha de
de um dos programas que nós fizemos que passou no Natal. Alô, Doçura. Alô, Você tem Doçura, um em casa, então? Tenho em casa. Guarda já em vídeo? Não, em vídeo. Em ainda filme naquele ainda. filme. Tem que Olha copiar e só, coisa tal. olha só. Agora, então, só para dizer. Aí o programa foi lançado com o nome de Prelude A2. Certo. Porque o patrocinador Era era Prelude. Lojas Prelude. Certo. E a música era aquela famosa, não? Prelude tinha um cachorrinho, assim, no logotipo, um cachorrinho, poodle. é um poodle. Essa loja existe ainda, É, tá por aí. eu sei. Mas depois quem se interessou muito pelo programa, ou vamos dizer, a Prelude deixou, foi a Gessi Lever. E foi 9 anos ou 10 anos 10 seguidos anos. com Gessi Lever, patrocinando, escrito pelo Cassiano os 10 anos seguidos e direção do Cassiano 10 anos seguidos. Agora, Johnny, como é que é, Johnny, assim que as pessoas te chamam, né, Johnny, os íntimos. exato. Como é que era essa coisa de ser casado com uma pessoa com quem você trabalhava diariamente, 2 filhos e tal? Era fácil administrar essa coisa de vocês serem 2 astros de televisão muito conhecidos, faziam muito sucesso na época, e ao mesmo tempo viviam em casa com 2 filhos, tinham aquela vida cotidiana e a vida do estrelato. Como é que vocês conciliavam isso? Não, isso fazia parte, até que era bom, quer dizer, era uma, sabe, é sua profissão, não? Como vamos dizer, um médico, uma médica, é aquela coisa, não? Era a sua profissão, e o bom para nós era que a gente fazia o programa 2 vezes por semana, mas como era ao vivo, você realmente tinha que estudar bastante. Então, um ajudava o outro na hora da memorização do texto, da decoração. E o resto a gente não fazia só o programa, porque sempre eu estava fazendo ou algum filme ou teatro. Ou teatro. Se bem que na época a gente não fez tanto teatro, mas já estava fazendo. E durante aquela época, inclusive, aí já estávamos fazendo o teatro de arena. Então, era decorar de dia, gravar o programa, quer dizer, fazer ao vivo, ir para o teatro, ou então viajar fim de semana com o teatro. Era uma atividade... uma vida batalhada. Batalhada. E junto, porque a gente estava na... E gostosa, né? Agora, então, como eu digo, a gente começou em 54, eu casei com Eva Vilma, com Vivinha, em novembro de 55. Esse programa era tão malucamente popular, não sei, caiu no gosto do público, que no dia do casamento, nenhum convidado da gente conseguiu entrar na igreja. Vocês casaram na Nossa Hora de Fátima? Não, aqui Aonde? no Carmo. No Carmo. E não conseguiram chegar... Às 9 da manhã a igreja já estava cheia. Não digo, que sucesso. Que loucura, não? É que na época a televisão. Então eu comparo o programa, não como uma novela das 8. É, novela era das 8, essa, claro. Era o substituto incrível. da novela Seria das hoje em 8. dia quanto de audiência? 60%. Né? Que Uma maravilha. loucura, Olha só. E o mais engraçado que era ao vivo, não? Pois Que é esse que era o Isso gostoso, é que é o lance, não? né? Era, Pois é. na época, Eu a lembro tão emoção. bem de vocês Fizemos fazendo. 6 anos ao vivo e depois entrou o tape e aí a gente gravava o programa de tarde. Agora, o engraçado é que também o programa passava no Rio de Janeiro. Exato. Então, na quarta-feira, a gente pegava um avião. Era uma loucura. 1 da tarde, ia para o Rio, fazia ao vivo e voltava com o avião das 11 ou meia-noite. Toda semana. Foi nessa época que a Vivinha pegou neurose de avião. De avião, claro. Porque a gente descia em Campinas de vez em quando, sabe aquelas loucuras de ponte aérea naquela época? E os aviões eram... eram aqueles Scania, os Convair, uns aviões maluquíssimos. Incrível. Bom, você falou que nessa época você se dedicava a cinema. Um pouquinho depois, 67, você fez O Caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Persson. Um filme importante, um filme super forte, eu né, acho. que marcou a Ele é época. clássico dentro da cinematografia brasileira. Eu tive a felicidade, vamos dizer assim, de começar concomitantemente o teatro, cinema, tudo ao mesmo tempo, por acaso, teatro de arena, televisão, e o cinema, não, Pulga na Balança, Florados na Serra em seguida, aí me chamaram para o Cinema Carioca, onde eu fiz 12 ou 15 filmes no Rio de Janeiro, depois voltei ao Rio, São Paulo, e olha aí, é um dos melhores filmes que eu fiz. Vamos ver essa cena do John Herbert. Esse filme é incrível. Eu gostei muito, sabe, esse é o julgamento do caso dos Irmãos Naves. O Sargento Anselmo era vamos dizer, o torturador na época, não? Quem? Advogado. Vamos ver. De Alami chamava-se, o cara que defendeu os Irmãos Naves. O caso é verídico, não? Para proteger a sociedade, a organização policial é um órgão do Estado. É remunerada. É paga com dinheiro de todos nós. Ela é a guardiã
da ordem e da lei. O Estado é constituído para nos servir. Servindo o Estado, a polícia deve nos servir. É essa a sua função. Mas essa polícia que aqui está, essa polícia amedrontou, espancou, triturou esses dois homens agora sentados no banco dos réus, violentou as testemunhas, intimidou o povo dessa cidade, nos ameaçou quando estávamos cumprindo com o nosso dever. Essa polícia, que não é polícia, mas é outra coisa, está querendo agora nos acovardar. Ela julga ser a lei, senhores jurados, mas ela não é a lei. Ela é a violência. Ela julga ajudar a justiça, mas vai contra essa mesma justiça. Sua presença. Tá aí, aí entrou o advogado com tudo, né? Eu fazia o Alami. Alami foi o cara que escreveu o livro, O Caso dos Meus Naves, que o Sérgio Persson pegou para roteirizar. Eu fazia o Alami, que defendeu os naves, que é um caso verídico. Exato. Na época de Getúlio Vargas. E o policial, quer dizer, que torturou e realmente foi contra... Quer dizer, é um caso de injustiça total, não? Erro judicial, Erro judicial total, terrível, não? essa história. E eles foram maltratados. E o papel dos dois naves era o Juca de Oliveira e Raul Cortez, não? Exato, então ótimos. Então nós ficamos, olha que loucura, ficamos 2 meses em Araguari filmando com Sérgio Persson, talvez um dos cineastas mais sérios que já tivemos aqui em São Paulo, principalmente. E, para matar o tempo, sabe o que nós fizemos? O Juca, o Raul não, porque ele não estava, enfim, ele queria estudar muito o papel dele. O Anselmo, o Juca e eu fizemos um curso de cinema com um diploma e a sério lá em Araguari. Demos um curso de cinema. Deu tempo, 2 meses. 2 meses. Então, de noite, e a cidade inteira se inscreveu nesse curso, é verdade. Olha que maravilha. Eu dava história de cinema, o Anselmo dava técnica de cinema e Juca de Oliveira dava interpretação. Olha só, ainda ganharam dinheiro. Mas encheu aquele... Não, era grátis. Não é verdade, não é? A gente fazia assim não se faz mais ator como antigamente. Era tão engraçado. Agora, nessa cena aí, só como... para ver como é que era, assim, a amizade, a coisa. Era uma cena séria, eram quase 4 páginas que eu tinha que decorar para dizer esse texto aí. E quase ganhei o prêmio em Brasília, pena que não ganhei, mas tudo bem, Festival de Granada. Quem ganhou foi o Paulo José, mas, em todo caso... É um dos papéis que eu mais gostei de fazer, assim, a sério, no cinema, foi esse daí. E realmente era muito bom. Mas nessa cena, então, começou de manhã cedo, e quando o Anselmo entrava, a câmera ficava, às vezes, atrás de mim, para pegar o Anselmo. E às vezes pegava a mim e pegava o Anselmo como referência, de costas, sabe aquela de... Sim. Ele entrava a câmera aqui, de costas, Sim. E eu tinha que falar, este é o... Ele entrava e fazia careta para mim, sempre, fazia de costas. E você, eu digo, pelo amor de Deus. Sérgio, eu não consigo concentrar, não é o Anselmo fazer. O que foi que eu fiz, tal? E ele só fazia. Então era essa brincadeira. Ele teve aqui outro dia. A gente se divertia muito, o Anselmo, e a gente teve muitas passagens muito engraçadas. Agora, Johnny, a gente vai ver, agora, daqui a pouco, O Diabo Louro. Um filme de 1969. Pois é, aí eu fui fazer Cangaceiro, de repente. Pois é, que é o filme que você faz o ruim, o vilão. Não, eu fiz uns 3 ou 4 Cangaceiros. Por isso que eu digo que eu passei por todas as fases, ou vamos dizer, rótulo. Porque o cinema nacional tem muito isso. Você rotula, não uma fase, é o Cangaceiro e fica tal. Então, cinema novo, porno chanchada, e tudo que é a comédia, aquela coisa. Então, eu passei por todas as fases. Jorge Agomidi, eu fazia um bandidão cangaceiro que salvo ela, é isso mesmo, eu salvo ela das mãos do marido dela que queria matar ela. Olha só, vamos ver, vamos curtir essa cena. Aliás, não, é mais sem vergonha. Eu transo ela e o marido percebe e mata ela. Uau! Tipo forte. Forte, é verdade.
Era o marido, Antônio Pitanga, era o marido dela, que percebe que... Tá rolando alguma tá coisa rolando. ali. E mata ela. Olha. Bonita, Jorge. Bonita. Cara de bocó, não? Não, imagina. Cara de bocó é ótimo. Sou eu, cangaceiro, maluco. Hein? Você não é uma pessoa vaidosa, Johnny? Assim? A direção do Coimbra. Carlos Coimbra dirigiu muitos filmes. Hein? Era um excelente diretor. Você não é uma pessoa vaidosa? Você não se Não. acha um homem bonito? Não me acho ruim, não. Isso não. Acho. Eu me cuido, tanto assim que eu faço claro, ginástica claro. todo dia, nado e tal. Mas não, eu acho que é um exagero, não? Foi uma filmagem, nós fizemos esse filme todo em Itu. Olha só. Claro que eu sinto falta da Léo. Eu queria muito mais que ela estudasse aqui em São Paulo, perto da gente. Pois eu acho que essa temporada na Unicamp vai fazer muito bem pra ela. Principalmente por causa da Gabi. O que é que ela pode aprender com aquela maluca? Aprender a ser mais viva, mais ativa. A Leopoldina sempre foi muito bobona, claro. Sempre foi mimada demais por você. Adoro esse perfume que você usa. O que é que você está procurando agora? Sentir o cheiro de alguma mulher, né? Meu? Imagina. Pode tirar o cavalinho da chuva, querido. Que eu não sou o Ilza, tipo de quanto mulher. tempo que eu não vieram? Aliás, não tem motivo. Tá aí, John Herbert e Rosa Maria Murtinho em Vereda Tropical. Foi a novela mais, a última novela que você fez em TV foi essa? Não, a última foi na Manchete. Na Manchete. Mania de Querer. Mania de Querer. E depois disso ainda fiz tinha na Globo aqueles, como é que chamava, de tarde, não era um seriado, era um teletema. Essas coisas. A última novela foi essa Mania de Querer. Você gosta de fazer televisão, Johnny, hoje? Gosta? Gosto, É importante ainda para o ator aparecer em novela? Importante não, eu acho que é uma contribuição que um ator no Brasil tem que entrar numa novela, ou tem que trabalhar em novela, porque não existe essa coisa, ator de teatro, ator de telenovela, ator de cinema. É acho tudo que uma coisa ofício, é um ofício seu, que você usa toda a mídia. Antigamente era só saltimbanco, teatro, depois apareceu o cinema, e todo ator, vamos dizer, inclusive em Hollywood, a turma volta para o teatro, não? A Jack Lemmon, de repente, vai fazer uma peça e assim por diante. Jack Nicholson e assim. Então, aqui no Brasil, eu acho maravilhoso, porque, inclusive, a nossa teledramaturgia está sendo muito séria, cada vez melhor. Já fizemos, olha, exemplo, Gabriela e sei lá, tantas novelas excelentes. Elas estão aí, o trabalho cada vez melhor. E é uma experiência muito boa. Quando você tem um bom papel numa novela, é maravilhoso. É muito gostoso. É gostoso. Não só como, vamos dizer, o sucesso popular, isso não. Não, eu digo assim, de participar, é muito gostoso. Delícias de um Descasado. A gente tem aí imagens da peça que você está fazendo no momento em São Paulo. Uma comédia do Valcir Carrasco que se revelou, assim, um grande autor teatral. A gente vai ver um trechinho do John Herbert e volta para comentar. Não foi simplesmente uma vedete, ela foi uma Marte. Uma Marte que serviu de objeto à luxúria de todos aqueles que queriam simplesmente carne. Ela foi casada com um bife. Temos que idolatrar mártires como no seu fuego, Titiolina. Na verdade, hoje Helena e Irmã Brandão que mostrarem suas coxas, seus seios, seu sexo para o delírio masculino. Aí, o microfone está aberto, você pode fazer seus comentários. Não, é peça muito engraçada. O Valcir teve uma mão muito boa. Sabe essa situação, comédia de situação, o famoso triângulo amoroso. Você Quando sabe, é bem abordado, funciona sempre. Não? tem telespectadores ligando para saber se você viveu essa situação alguma vez. Porque todo mundo sabe que você foi casado com a Vivinha há muitos anos e que você agora tem uma nova mulher. Chegou a acontecer uma situação desse tipo, de você ter uma namorada e a ex-mulher aparecer, ou foi... Na tua vida real nunca aconteceu nada parecido? Não. Imagine que confusão, né? Seria uma confusão. Mas essa daí é muito engraçada. E o Valcir colocou todas essas coisas. Até o que a gente tinha falado, vamos fazer uma comédia, tipo uma comédia americana, coisa tal. Ele pôs até pastelão, não? Um bolo na cara. E o público adora essa peça. Não está lá no TBC, eles gostam muito. Já está 8 meses em cartaz, 9 meses. Olha já. que sucesso. TBC Agora de quarta a domingo, é isso? De quarta a domingo. Qual é o horário? Estamos lá
Sempre às 21 horas e sábado 20, 22h30 e domingo 19 e 21 horas. Tá, e você contracena com Aldine Miller Aldine e a Dave Miller, Rose, que também vem de uma novela agora, Sassaricando na Globo, e Dave Rose, que faz a Argentina. É muito engraçado. Muita gente ligando, Johnny, para saber se o teu nome é mesmo John Herbert. Não viram o começo do programa. Exatamente, O nome dele é John Herbert mesmo, John Herbert Bukup. Bukup. É alemão, não? É uma família alemã, toda sediada sempre em Hamburgo, então Bukup. E tem muitos Bukups aqui. Tem, é verdade. Inclusive, vamos dizer, paralelamente, tem uns primos, tudo campeão mundial de vela. Olha Bukup, que chique. Mário Bukup, Robert Bukup, são teus todo mundo. primos. São meus Olha primos só. direto. Falando em primos, as suas sobrinhas todas ligaram. Como é que é? As filhas da Paula, não é? Como é que é o nome? Não, cadê? Não acho mais. Paula, a Paula, a Paula Libra Cristina Parisotto fala que a Paula, a Adriana, a Cristina e a Fernanda, suas sobrinhas, gostam muito de você. Paula, um beijo especial para você que é minha xará e que eu já sei. A Cláudia me contou que você é fã do Paulista Nascentes. Tá vendo? Continua ligada que a gente gosta de vocês também. Olha, uma coisa engraçada. Tem gente que sabe que você foi o primeiro passageiro da VASP. Como é que sabe? É tão engraçado isso. O que você achou da experiência? Foi mesmo o primeiro Não, passageiro é engraçado. Naquela época, meu pai era importador de várias coisas. Quer dizer, importava e exportava, junto com meu avô. E eles importaram os primeiros aviões, não sei que marca era, que vinha da Holanda ou não sei o quê, para a aviação aérea em São Paulo. Então, naquela época, 1935 ou 6, eu não sei, eu tinha 5 ou 6 anos, fizemos um voo para o Rio de Janeiro com um desses aviões. Eu me lembro, meu pai, eu tinha essa idadezinha, e era o primeiro voo da VASP, inaugural. Vamos fazer um brinde? Vamos. Da VASP? Olha lá. O meu poir aqui, que eu recebo todos os meus convidados no Paulista 900 com um golinho de poir. E a gente, enquanto isso, vai ver eu e uma Ulisses entrevista com o Walter Hugo Cury falando de Forever, o filme que você está fazendo agora, né? Esse é o trabalho mais novo que está acontecendo. Exatamente. Vamos ver o Walter Hugo Cury dando depoimento a respeito do Forever, que está sendo filmado aqui no prédio da Gazeta, no 10º andar. Fizeram um estúdio maravilhoso. Maravilhoso, né? Vamos lá. Um drama de amor, de paixão, que é o único drama que existe, né? Quer dizer, vai continuar mais ou menos na mesma linha dos seus 22 filmes anteriores? Exatamente igual, é um prosseguimento. É o mesmo filme que continua. Agora apresenta pra gente quem são essas lindas mulheres que estão ao seu lado. Essa aqui é a Corinne Clery, que todo mundo conhece, que já passaram diversos filmes dela no Brasil, inclusive há pouco tempo passou o Encontro Insólito, o Estordo, outros filmes. Esta é a Eva Grimaldi, uma atriz italiana que começa agora, que também já fez alguns filmes, mas está começando e que faz o papel principal do filme e que há um ano eu a conheci e não resisti e a convidei para fazer esse filme que está começando agora. É isso aí, muito obrigado, Walter Hugo Cury, que falou um pouquinho do seu próximo filme, Forever. É isso aí, é o TV Mix mostrando o cinema. Tá aí uma entrevista do TV Mix, hoje visitando os estúdios do Forever. Hoje foi um lançamento para a imprensa tava todo e tal. mundo lá, nós fomos Fala lá, um pouco dessa coisa de trabalhar com o Ben Gazzara, de trabalhar numa coprodução, né? Você disse que já fez muitas, né? É como eu já fiz 58 filmes, já está indo para 60, inclusive direção. Eu fiz uma vez Copacabana Palace, que era um filme, toda coprodução com a Itália. Depois fiz um filme com os Estados Unidos, trabalhei com um ator que já faleceu, que ganhou um Oscar na época, chamava-se Brian Donlevy. Eu fiz muito essa coprodução. E agora o Cury, eu já fiz um filme chamado Palácio dos Anjos, que é dos anos 70. E como ele também começou junto, nós somos, vamos dizer, da mesma época, assim, de batalhar pelo cinema paulista e trabalhar muito. Estamos voltando aí depois de 18 anos e ele nos convidou, porque eu falo inglês e tal, de fazer um papel no Forever, do Walter Cury, com o ator, que eu acho incrível, o ator. Que é o Ben Gazzara. O Ben já chegou, hein? Tá, hoje estava lá, sim, estava lá. Muito simpático ele, né? Eu até lembrei ele daquele filme incrível que ele fez com John Cassavetes, chamava-se Husbands, Maridos, é um filme incrível. Ele está aí, vai fazer o filme, e o Cury é muito bom nisso, né? Essa coisa assim, intimista, ele sabe fazer muito bem, sabe? A El que falou que ele entende de mulher. Outro colega que está no filme também é o Cláudio Cury, que estava lá hoje, Pedro Paulo Ratayer, quem mais está no filme? Yvonne Cury, não, Cláudio Cury.
Vamos lá, a gente vai ver agora as 7 vampiras. Ah, o Ivon Cury está nas 7 vampiras, eu estava lendo o outro. É a Ivon, certo? Não é? Ivon, Nuno Focas, Léo Maia, Andréa Nuno Léo, Beltrão, Lucé. Um filme de 86. Eu contracenava com a Simone. A Simone Carvalho, né? Isso. Eu achando que, bom, é hoje, olha aí. É hoje, olha aí. É hoje, é hoje. É hoje, é hoje. Olha aí que vai me acontecer. 7 anos. Você por aqui? Não. Eu faço o que você quiser, mas não me bate. Não. Filme bom, viu? Filme bom, né? Bom. É. Sabe que tem um telespectador perguntando, um telespectador não, a tua sobrinha Adriana Parisotto quer saber se a Cláudia, sua atual mulher, tem ciúme quando você beija outra mulher no cinema ou no teatro. Não, porque ela já sabe como é que é, já conhece isso, não? Então, sabe como Faz uma coisa parte, bem profissional. Né? Inclusive, como eu estava dizendo para você em outras horas, que eu preciso ter uma cena mais íntima, vamos dizer, de cama? De cama. Você começa com sua colega a rir em cena, fica uma coisa muito engraçada, né? Eu conheço muito bem as suas mães. Aí. Balada do Lírio do Inferno! Maestro Guilherme Vergueiro ao piano toca para Lucrécia Vidala e vamos lá! Aí, Maria Alice Vergueiro, que é convidada de amanhã do Paulista 900. Não percam a Lucrécia Vidala da novela, que vai estar aqui amanhã falando sobre sua carreira e lançando o seu trabalho também, A Velha Dama Indigna. A Velha Dama Indigna, ela é ótima, excelente. Maravilhosa, né? Toda uma formação brechtiana, ela faz Kurt Weill, era incrível. É o máximo, né? Excelente, bom, a gente está excelente, encerrando o Paulista 900 com o John Herbert, Olha, infelizmente. Foi um grande prazer, foi uma ótimo, delícia, gostoso. Né? Agora, eu queria dizer para o pessoal lá de casa, que está mandando esse monte de pergunta para a gente, que essa semana a gente vai sortear mais uma vez o kit praia da Hertz. Não desanime, continue ligando, porque um dia, sem mais nem menos, a gente chega lá e sorteia essa cadeirinha amarelinha, bonitinha, com a toalha de banho, com uma lavanda, com essa almofadinha para você deitar lá na Praia Grande e curtir o seu sol. Além disso, não saia da Gazeta. TV Mix 4, um programa de arrasar hoje. Serginho Groisman está trazendo os Mulheres Negras, um grupo de Hare Krishnas que vão entrevistar o homem do sapato branco. Um programa daqui, ó. E a última pergunta para o John Herbert. O seu lado mais brincalhão, né, John? O Tulinho Tavolaro, lá de Moema. Oi, Tulinho, tudo bom? Certo. Pergunta qual foi sua sensação em desfilar na escola de samba de Ilhabela. E o Aparecido Pereira, estou juntando duas perguntas. Certo. Pergunta se é verdade que você chegou um dia bêbado em casa e fez pipi dentro do guarda-roupa. Quer dizer, o teu lado bem humorado, como é que é isso? Mas, sabe, coquetel, eu chego, ainda era com a Eva Vilma. E aí eu dormi, quando eu levantei, de repente eu me dei conta, errei a porta, abri o guarda-roupa, abri a gaveta e fiz xixi, achando que era perfeito. O banheiro, uma delícia, sabe, aquele xixi gostoso. E escola de samba eu sempre desfilo. Você curte uma escolinha de samba? No Rio, como é que é? Serrano, Império Serrano, já teve 2 vezes, aqui em São Paulo sempre Nenê de Divina Matilde. Esse ano eu passei o carnaval em Ilhabela e desfilei lá. Eu sou sambista, eu aprendi num filme em Mangueira, quando fiz Gimba. É isso aí. Filme. Valeu, John Herbert. Olha aqui, o melhor de São Paulo para você, uma lembrança do Paulista Nascente. Muito obrigado. Tchau, valeu. Foi ótimo fazer o programa com você, estava tão gostoso. A gente vai fazer outro aí, tá?